Olá, bom dia. Esse daqui é o nosso Bom Dia Filosofia da Semana, episódio número 2. Olha só, e o que é a verdade? O que é a verdade para você, hein? Desde que o homem se entende por gente, a busca da verdade caminha junto conosco. Qual é a verdade? A verdade ela é relativa. A verdade de cada um, a verdade verdadeira e a verdade do outro. Qual delas é a real? Não sabemos. A palavra verdade, ela pode ter vários significados. Ela pode ser acaso, né? Pode estar de acordo com o fato ou com a realidade. Ela pode ser fiel às origens ou aos padrões de determinada sociedade. Para os antigos, a verdade tinha um sentido de fidelidade, constância, sinceridade nos atos, nas palavras, principalmente no caráter. Verdade pode significar o que é real ou o que é possível. Cada um tem a verdade conforme o seu jeito, seus valores, aquilo que lhe é mais caro. Esta qualificação, ela implica em um imaginário entre a realidade e a ficção. Questões centrais também nos trazem valores diferenciados sobre o conceito de verdade. A antropologia cultural, a arte, a filosofia e a própria razão também está envolta nessas questões para a definição da verdade. Verdade é aquilo que está de acordo com os fatos e com as observações, com as respostas lógicas resultantes de um exame de todos os fatos e dados, uma conclusão baseada nas evidências, não influenciada pelo desejo, pela autoridade ou pelos preconceitos. Um fato inevitável, sem importar como se chegou a ele. O primeiro problema, então, para os filósofos é estabelecer que tipo de coisas é verdadeira ou falsa. Sim, para saber o que é verdade, temos que passar pela definição do que é falso. Qual o portador da verdade? Depois, há um problema de se explicar o que torna verdadeiro ou o que torna falso dentro daquele portador da verdade. A verdade ela é sempre trazida por um portador, um indivíduo, alguém que fala algo está portando a verdade. Mas qual a verdade? A do portador, a verdade verdadeira ou a verdade que o interlocutor quer ouvir? Há teorias robustas que tratam a verdade como uma espécie de propriedade. Há teorias diflacionárias para as quais a verdade é apenas uma ferramenta conveniente da nossa própria linguagem. Desenvolvimentos da ótica formal trazem uma luz sobre o modo como nos ocupamos da verdade nas linguagens naturais e linguagens formais. Para Nietzsche, por exemplo, a verdade é um ponto de vista. Ele não define nem aceita definições da verdade, porque não se pode alcançar uma certeza sobre a definição do oposto da mentira. Daí o seu texto, Como Filosofar com um Martelo. Mas para a filosofia de René Descartes, a certeza é o critério na ou da verdade. Quem concorda sinceramente com a frase está se comprometendo com a verdade desta frase, segundo Descartes. A filosofia estuda a verdade de diversas maneiras. A metafísica, ela se ocupa da natureza da verdade. A lógica se ocupa da preservação da verdade. E a epistemologia se ocupa do conhecimento da verdade.
Há um problema epistemológico do conhecimento dela. O modo como sabemos que estamos com dor de dente é diferente do modo como sabemos que o livro está sobre a mesa. A dor de dente ela é subjetiva, talvez determinada pela introspecção. O fato do livro estar sobre a mesa é objetivo, determinado pela percepção. Logo, subjetividade e percepção têm o diferencial do conceito sobre a verdade. Por observação que podem ser partilhada por outras pessoas, por raciocínios e pelos cálculos, há ainda distinção entre as verdades relativas, a posição de alguém e as verdades absolutas. Os filósofos analíticos apontam que a visão relativista é facilmente refutável. A refutação do relativismo, segundo Tomás de Aquino, baseia-se no fato de que é difícil para alguém declarar o relativismo sem se colocar fora ou acima da declaração. E isso acontece porque se uma pessoa declara que todas as verdades são relativas, aparece a dúvida se essa afirmação é ou não é relativa. Se a declaração não é relativa, então ela se autorrefuta, pois é uma verdade sobre o relativismo que não é relativa. E se a declaração é realmente relativa, conclui-se que a declaração, todas as verdades são relativas, é, na verdade, uma declaração falsa. E quanto ao portador da verdade, alguns filósofos chamam muitas entidades, de alguma forma, podemos afirmar que ela é verdadeira ou falsa, de portador da verdade. Assim, portadores da verdade podem ser pessoas, coisas, sentenças, preposições, crenças, assertivas, entre outros. Existem vários tipos de verdade. Tem a verdade material, é a adequação que o que é e o que é dito. A verdade formal é a validade de uma conclusão a qual se chega seguindo regras de interferência a partir dos postulados e axiomas aceitos. A verdade analítica é a frase na qual o predicado está contido no sujeito. Um exemplo, todos os porcos são mamíferos. É uma verdade sintética, é aquela na qual a frase, o predicado não está contido no sujeito. Sofisma é todo tipo de discurso que se baseia num antecedente falso, tentando chegar a uma conclusão lógica e válida, uma conclusão verdadeira. Existem teorias metafísicas sobre a verdade. A teoria correspondentista da verdade ela é encontrada no aristotelismo, incluindo o tomismo. De acordo com a concepção aristotelista, a verdade é a adequação entre aquilo que se dá na realidade e aquilo que se dá na mente. A verdade, quando correspondência, foi definida por Aristóteles no Tratado da Interpretação, na qual ele analisa a formação das frases susceptíveis de serem verdadeiras ou falsas. Uma frase é verdadeira quando se diz o que é e o que e o que não é, não é. Uma frase é falsa quando diz que o que é, não é, e o que é realmente, e o que não é realmente é. O problema dessa concepção é entender o que significa correspondência. É um tipo de semelhança entre o que é realmente e o que é apenas dito. Tem um método científico, por exemplo, que estabelece o procedimento para realizar essa correspondência, e, neste caso, o juízo de verdade é, então, legitimado, de tal forma que a comunidade de cientistas que partilham entre si de conhecimentos e experiências aceita científica como verdadeira a proposição oriunda da correspondência realizada e a realidade empírica via método científico. Temos a verdade por correspondência
que é um conceito mais antigo e divulgado, pressupostos por muitos da escola pré-socráticas, foi pela primeira vez explicitamente formulada por Platão, com a definição do discurso verdadeiro do diálogo crático, onde dizia: verdadeiro é o discurso que diz as coisas como elas são, falso é aquele que as diz como elas não são. Por sua vez, Aristóteles já dizia: negar aquilo que é e afirmar aquilo que não é falso, enquanto afirmar o que é e negar o que não é a verdade. Aristóteles anunciava também que os dois teoremas fundamentais desse conceito da verdade, o primeiro é que a verdade está no pensamento e na linguagem, não no ser ou na coisa. O segundo é que a medida da verdade, ou o ser ou a coisa, não é o pensamento ou o discurso, de modo que uma coisa não é branca porque se afirma com verdade que ela é assim, mas se afirma com verdade que é assim porque ela é realmente uma coisa branca. E os filósofos passeiam, né, por vários e vários pensamentos sobre o conceito de verdades. Nós temos aqui a verdade matemática, que abordam as principais verdades dentro da matemática, como o desenvolvimento da álgebra booleana do século XIX, modelos matemáticos da lógica começaram a tratar a verdade também representada por V ou por 1 como uma constante arbitrária. E falsidade é também uma constante arbitrária que se pode ser representado por F ou por 0. Temos a teoria semântica da verdade, tem como um caso geral para um dado adioma, né? P é verdadeiro se só existir o P. Para Alfred Tarski desenvolveu a teoria das linguagens formais, aqui ele a restringiu desta forma: nenhuma língua poderia conter seu próprio predicado de verdade, ou seja, a expressão é verdade, somente seria aplicável às sentenças em um outro idioma. A este idioma ele chamou língua-objeto, o idioma sobre a qual se fala. O motivo para sua restrição era que as línguas que contêm seu próprio predicado de verdade conteriam frases paradoxais, como essa sentença não é verdade. Tais sentenças podem, porém, conter um predicado de verdade aplicável às sentenças de um outro idioma. Tivemos aqui muitos filósofos que trabalharam em cima da questão da verdade, né? Aristóteles foi um deles, Platão, Spinoza, Lênio Luiz Streck, Martin Heidegger e Santo Anselmo. Sem esquecer, claro, de Immanuel Kant com a sua crítica da razão pura. E aí, qual é a sua verdade preferida? A verdadeira, a sua, a do outro ou aquela que realmente é? Um abraço a todos, curta, compartilha, se inscreva neste canal e até o próximo episódio. Bom dia, filosofia. Tchau, tchau.